Você já teve medo de algo que não conseguia explicar? Não um medo qualquer, não aquele susto de ver uma sombra, mas um medo silencioso, profundo, que dorme com você e acorda antes de você abrir os olhos. Aquele tipo de medo que ninguém entende, mas que te domina por dentro. Tem dias em que a gente não sabe se está ansioso, triste ou cansado. Só sente um peso, um aperto no peito, uma inquietação. Como se algo ruim estivesse prestes a acontecer, mesmo quando tudo parece normal. E é nesses momentos que o Salmo 34 ganha vida, porque ele não foi escrito em um palácio, nem por alguém com a vida resolvida. Ele foi escrito por um homem em fuga, um homem com medo. Davi, antes de ser rei, estava sendo perseguido. E foi nessa aflição que ele escreveu: Busquei o Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34:4. É por isso que esse salmo está tocando milhões, porque ele fala com quem está vivendo exatamente isso: medo sem nome, angústia sem explicação, ansiedade que ninguém vê. Davi não disse que Deus o livrou dos problemas, ele disse que Deus o livrou dos temores. E isso muda tudo, porque nem sempre o que Deus vai tirar da sua vida é o problema, mas ele pode arrancar o pânico do seu peito, pode te dar paz no meio da tempestade. Você percebe a diferença? Não é uma promessa de um mundo perfeito, é uma promessa de um coração em paz, mesmo quando o mundo estiver desabando. Talvez você esteja aqui agora e esse vídeo chegou até você sem aviso, mas não foi por acaso. Talvez Deus tenha escolhido esse momento para te lembrar que o medo não é maior que a presença dele, porque o medo grita, mas Deus sussurra. E é no sussurro dele que você encontra descanso. Você está prestes a entender por que esse salmo tem transformado tantas vidas. Mas antes, eu quero te pedir uma coisa bem simples. Curte esse vídeo agora. Isso ajuda o YouTube a mostrar essa mensagem para mais pessoas que também estão lutando com seus temores. Pode parecer pouco, mas um clique pode mudar o dia de alguém. Respira fundo, porque a paz que você tanto procura pode estar nas próximas palavras. Davi continua o salmo com uma imagem que brilha por si só. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Salmo 34:5. E aqui está um segredo escondido à vista de todos. A luz que você procura não vem de fora. Não vem de um emprego novo, nem de uma resposta imediata, nem de um alívio instantâneo. Ela vem do olhar. Não do seu olhar para o problema, mas do seu olhar voltado para Deus. Quantas vezes a gente passa dias, até semanas, olhando só para tudo o que está errado, para as contas, para os conflitos, para a saúde abalada, para o medo que insiste em voltar. E quanto tempo a gente passa de fato olhando para ele, se conectando com a fonte, buscando aquela luz que não apaga mesmo quando tudo está escuro? Davi não fala aqui de sorrir por fora. Ele fala de um brilho verdadeiro vindo de dentro, um tipo de alegria que não depende de boas notícias, um tipo de fé que sobrevive até nas lágrimas. Você já viu alguém com paz no olhar mesmo passando por um momento difícil? É isso, é sobre isso. E se você está aqui agora com o rosto marcado pela exaustão, saiba, há um Deus que transforma rostos abatidos em rostos radiantes. E ele faz isso quando você para de olhar tanto para o medo e começa a olhar para ele. A gente acha que precisa de muita coisa para se sentir bem, mas às vezes tudo o que a alma quer é um olhar de volta para o alto. Um momento de silêncio, uma oração simples, um versículo que acende a esperança. E olha o que Davi diz logo depois. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. Salmo 34:6. É humilde, é simples, é real. Este pobre homem clamou. Não é preciso eloquência, teologia ou espiritualidade performática.
é só um clamor sincero, um coração que se derrama, e Deus ouve. Deus ouve até os sussurros da alma, até os pensamentos que você nunca teve coragem de verbalizar, até os medos que você esconde até de si mesmo, e Ele liberta. Então, antes de continuar, faz isso por você. Escreve nos comentários: eu escolho olhar para Deus. Essa frase pode ser um ponto de virada, um compromisso, um símbolo e também um testemunho para quem vai ler e perceber: eu não estou sozinho nisso, porque você não está mesmo. Respira e vem comigo para o próximo trecho. Tem algo ainda mais profundo chegando. Agora segura essa promessa. Davi diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. Não é que Deus apenas olha de longe. Não é que ele envia socorro e volta para o trono. Ele acampa, ele fica, ele permanece. É como se o céu montasse barraca do seu lado e dissesse: eu não vou embora até você passar por isso. Você já pensou nisso? Tem lutas que você enfrentou e nem percebeu o quanto foi guardado, porque o livramento foi tão silencioso que você nem viu. O acidente que não aconteceu, a mensagem que você não enviou, a resposta impulsiva que você não deu, o coração que quase parou de crer, mas continuou. Quantas vezes o anjo do Senhor já acampou do seu lado e você nem percebeu? E tem mais. Davi escreve: os livra, não os livrou uma vez. É contínuo. É hoje, amanhã e no dia que você menos esperar. É proteção que não tira férias. E olha só, essa promessa não é exclusiva de supercrentes. É para os que o temem, ou seja, para quem reconhece que precisa de Deus, para quem se entrega, para quem sabe que sozinho não dá. E talvez seja o seu caso agora. Você está tentando carregar a vida sozinho, no peito, na marra, e está cansado. Cansado de ser forte, cansado de fingir que está tudo bem, cansado de não ter onde desabar. Então deixa eu te lembrar, o Deus que prometeu acampar ao seu redor não exige perfeição, Ele só quer espaço, espaço no seu coração, na sua agenda, nos seus pensamentos, e quando Ele encontra espaço, Ele acampa, Ele envia consolo e Ele livra. Se você está sentindo essa presença aí com você agora, escreve: acampa, Senhor. É simples, mas é uma declaração poderosa, uma oração sem filtro e um lembrete: você não está só. E se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora. Clique em inscrever-se e ative o sininho. A cada novo vídeo, você vai receber uma palavra que fortalece, consola e renova. Respira e segura firme. O próximo versículo é como mel para a alma ferida. E está chegando agora. Essa parte do Salmo é um convite, quase como um sussurro carinhoso vindo do céu. Provém e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Salmo 34, 8. É como se Deus dissesse: você não precisa acreditar em tudo agora, só prova. Você não precisa entender tudo, só confia um pouquinho. Você não precisa ser forte, só se refugia em mim. Porque tem coisas que só a experiência com Deus pode revelar. A Bíblia não é apenas para ser lida, é para ser vivida, sentida, provada. E Davi sabia disso. Ele não está dizendo: olhem como eu sou bom, olhem o que eu conquistei. Ele está dizendo: experimentem o que eu experimentei, porque isso é real. A bondade de Deus não é um conceito filosófico. Ela é pão quente para a alma faminta. É abraço invisível que te encontra no quarto escuro. É refúgio quando tudo o que você sente é medo, solidão e confusão. Agora me escuta com carinho. Se você chegou até aqui no vídeo, é porque tem sede, tem fome de algo que o mundo não te deu. E talvez você tenha buscado em pessoas, em distrações, até mesmo em uma espiritualidade vazia, de aparências e regras, e saiu mais vazio ainda. Mas Deus está te chamando agora para provar a presença real dele, não com a boca, mas com o coração, com a alma.
Fecha os olhos por um segundo, aí mesmo onde você está, e diz com sinceridade: Senhor, eu quero provar da tua presença. Fala comigo. Pode ser sussurrando, pode ser em pensamento, mas faça isso, porque quando você prova, você nunca mais esquece. E o versículo ainda diz: como é feliz o homem que nele se refugia. Felicidade aqui não é ausência de dor, é abrigo durante a dor. É saber que mesmo ferido, você tem onde se esconder. Você não precisa se esconder nas redes sociais, nem em vícios, nem em máscaras. Deus é o único esconderijo que te revela, ao invés de te apagar. Ele não te esconde para te calar, ele te protege para te curar. Se essa parte te tocou, comenta: eu quero provar da bondade de Deus, porque isso aqui não é só um vídeo, é uma experiência, e ela continua agora. Porque os próximos versículos vão revelar algo que pouca gente entende. Agora, o tom do salmo muda. Fica mais direto, mais íntimo, mais profundo. Davi diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Salmo 34:15. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Verso 16. Aqui o texto deixa claro: Deus não é indiferente. Ele não é um observador distante, alheio ao sofrimento humano. Ele vê, ele escuta, ele responde, e mais do que isso, ele se posiciona. Sim, Deus é amor, mas ele também é justiça. Ele não ignora a dor dos seus filhos, ele não finge que não vê a maldade, ele não compactua com opressores, e isso conforta. Porque tem gente que faz o bem e parece que só leva pancada da vida, enquanto quem faz o mal parece prosperar. Mas a Bíblia nos lembra: não confie nas aparências. Deus vê tudo, inclusive o que ninguém viu quando te feriram, inclusive o que ficou escondido debaixo de sorrisos falsos, inclusive o que você engoliu em silêncio. E mais, os ouvidos dele estão atentos. Isso quer dizer que nenhuma oração sincera passa batida, nenhum choro é ignorado, nenhum clamor é arquivado. Você pode até achar que Deus está em silêncio, mas Ele está atento e Ele age. Às vezes, não da forma que a gente espera, mas sempre da forma que a gente precisa. Então, se você está esperando justiça, se você está esperando consolo, se você está esperando uma resposta que parece demorar demais, lembra disso. Os olhos dele estão sobre você e os ouvidos dele estão ouvindo você. Escreve nos comentários agora: Deus me vê, Deus me ouve. Essa frase é mais do que uma afirmação. É uma forma de dizer para o seu medo: você não manda mais aqui. E se você ainda não compartilhou esse vídeo, agora é o momento. Manda para alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez seja um amigo em silêncio, ou um familiar que parece forte, mas está esgotado por dentro. Você pode ser a ponte entre o coração dessa pessoa e a voz de Deus. E se você achou que esse salmo já te entregou tudo, espera o próximo bloco, porque o versículo que vem agora é para quem está quebrado por dentro. Agora, a gente chega num dos versículos mais lindos e necessários desse salmo. Perto está o Senhor, dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito abatido. Salmo 34:18. Você já sentiu como se estivesse longe de Deus, mesmo orando? Como se a dor te afastasse dele? Pois saiba, é justamente nessa hora que ele está mais perto. Não é quando você está forte. Não é quando você está cheio de certezas. Não é quando você está todo certo e firme na fé. É quando o seu coração está quebrado. É quando o seu espírito está cansado, ferido, abatido. É nesse exato momento que Deus se aproxima, porque a dor sincera atrai a presença dele. A religião pode até te afastar, te dizer que você precisa estar 100% para orar, para buscar, para ser ouvido. Mas a Bíblia diz o contrário. É no quebrantamento que Deus chega mais perto. Você pode estar se sentindo um caco agora.
E tudo bem, porque Deus não se impressiona com cascas. Ele se revela em meio às ruínas. E olha, se você já tentou de tudo, se já buscou terapia, conselhos, leituras, vídeos motivacionais, mas ainda sente esse vazio profundo. Talvez o que falta não seja um conteúdo novo. Talvez o que falta seja se permitir quebrar diante dele. A alma da gente, às vezes, só cicatriza depois de desabar. E Deus é mestre em reconstruir o que o mundo quebrou. Então comenta agora: Senhor, eu estou quebrado, mas ainda sou teu. Essa é a oração mais sincera que você pode fazer hoje. E pode ter certeza, esse tipo de oração move o céu. E Davi não para por aí. Ele continua: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, 19. Ou seja, ser justo não é garantia de uma vida tranquila, é garantia de presença em meio à dor. É promessa de livramento, não da dor em si, mas do desespero. Deus nunca prometeu ausência de adversidades. Ele prometeu livramento em todas elas. E se você está no meio de uma agora, essa palavra é para você. Aproveita esse momento e escreve aqui nos comentários o nome de alguém que está passando por uma batalha. Vamos orar juntos. Vamos criar um lugar onde os quebrados se encontram e Deus restaura um por um. Porque tem mais. E o final desse salmo é uma promessa que ninguém deveria viver sem conhecer. Davi termina esse salmo com uma força serena, com a certeza de quem já passou pela escuridão e sabe que o livramento é mais do que possível. É real. Ele diz: Ele protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Salmo 34, 20. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. Verso 21. O Senhor resgata a alma dos seus servos, nenhum dos que nele se refugiam será condenado. Verso 22. Aqui está a conclusão. Deus protege, Deus resgata e Deus justifica. Protege os ossos. Não significa que você não vai cair, mas que você não será destruído pela queda. Ele permite abalos, mas não a ruína. E mais, ele resgata a alma. Esse é o ponto central, porque no fim das contas, não é sobre livrar o corpo da dor, é sobre resgatar a alma do desespero. É sobre você poder dormir em paz, mesmo sem todas as respostas. É sobre acordar com fôlego, mesmo sem todas as forças. É sobre viver com a consciência de que Deus está por perto, mesmo quando o mundo parece ausente. Davi termina afirmando com clareza: nenhum dos que nele se refugiam será condenado. Essa frase deveria ser tatuada no coração de quem já se sentiu falho demais, pecador demais, desviado demais, invisível demais. Porque Deus não condena quem corre para Ele. Deus acolhe. Deus não exige perfeição para oferecer abrigo. Ele só pede refúgio sincero. Então, se você ouviu até aqui e seu coração está mexido, eu quero que você saiba. Não foi apenas um vídeo, foi uma visita de Deus ao seu íntimo. E talvez Ele esteja dizendo agora: filho, filha, volta, refugia-se em mim. Eu não quero sua força, quero seu coração. Escreve nos comentários agora: eu me refugio no Senhor. E deixa que essa frase ecoe dentro de você por hoje inteiro. E antes de terminar, se essa mensagem falou com você, curte o vídeo, se inscreve no canal Sabor da Fé e ativa o sininho. Mas mais importante que isso, compartilha. Manda para quem está calado, para quem vive com medo, para quem parece forte demais para pedir ajuda. Porque o Salmo 34 é uma casa. E tem muita gente precisando de um lar espiritual agora. Você pode ser o convite. Que o Deus que livrou Davi de todos os seus temores, livre você também, hoje e todos os dias. Amém.